Brasil no podcast. Esse é o nosso 31º episódio com o nosso amigo cliente Bruno da Openetics. Seja bem-vindo, a gente veio bater um papo, contar um pouco de história, saber assim da onde o Bruno veio, para onde está, como é que depois falar um pouco dos negócios, né? Seja bem-vindo e se apresente para a turma. Obrigado, Rafa, pelo convite. Sou o Bruno, proprietário da Openetics, também fundador do 2x1, né, o nosso braço social. Muito bom estar aqui contigo e vamos botar para cima, vamos contar a história. Beleza, então para começar a contar a história, primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores do Parazino Podcast, Raíssa Brigadeiria, as Pipocas Croque e até mesmo o Algodão Doce Rap e a Casa Sete Lar, que deixa o ambiente muito mais bonito e bem organizado na questão de decoração, né? Então, começando o nosso 31º episódio, Brunão, bora contar um pouco da tua história, da onde o Bruno é, como é que ele veio, da onde ele veio, até a gente chegar nos negócios que é a Openetics. Depois a gente fala um pouco do braço social, legal, que é 2x1. Legal. Cara, eu nasci em Parintins, eu sou parintinense. Apesar de todo esse porte europeu, barba, pelo e tal, sou parintinense. Legal. E a minha família por parte de mãe é parintinense, né? Minha família por parte de pai é do Juruti Novo do Pará. Caramba, né? Que mistura legal, né? Uma mistura que é meio a meio, né? Tá miscigenado. Juruti, que agora é uma potência na parte de extração de bauxita, né? Alcoa tá lá, cara. Uma cidade era minúscula, pequenininha, e agora ela explodiu. Cresceu muito, tá? Uma cidade super desenvolvida e bonita, né? E Parintins todo mundo conhece, né? Tem o Boi Bumbá e tudo. Mas eu só nasci em Parintins. Caramba. Depois que eu nasci em Parintins, a minha família já tinha estabelecido bases em Urucará. E em Urucará a gente morou por muito tempo e eu fiquei lá até os 17 anos, quando eu passei no vestibular para odontologia na UEA e vim para Manaus para estudar odonto. Para estudar odonto, tem tudo a ver com o teu negócio hoje, né? Eu acho legal essas histórias assim, então essa é a ideia do Parazino Podcast, né? Uma coisa que a gente traz para não falar de produtos, a gente prefere trazer as pessoas para contar essas histórias e falar dos seus negócios. Uhum. Descobrindo agora que meu amigo Bruno passou no vestibular de odonto, que tem tudo a ver com o negócio dele hoje. E eu fui até o 6º período. Lutou ainda. Então, eu lutei bravamente. No primeiro período eu sabia que eu não queria. Eu tinha certeza que eu não queria odontologia. Morava na casa dos pais. Os pais disseram assim: bom, debaixo do meu teto, vai fazer o que eu disser. Então vamos lá. Até o 6º período eu fui, mas reprovando muito, cara, muito. Porque eu descobri duas coisas. Uma é que eu não gostava de odonto. E 2 é que eu era apaixonado por medicina. Caramba. Mesmo. Então eu larguei todas as disciplinas da odonto, especialmente as práticas. Eu fugia para estar junto com a turma da medicina, fazendo procedimento, pequenas cirurgias, atendimento, acompanhando eles e aprendendo muito, né? Quando eu decidi que eu não ia mesmo fazer odonto, e aí eu decidi sair de casa, abandonei tudo. A gente morava naquele prédio em Petrópolis de 3 andares, né? E eu disse, não, eu vou sair de casa. Aí a mamãe disse, vai mesmo? Eu disse, vou. E aí eu disse, eu tô indo lá para baixo. Tô descendo 2 andares. Arrumei um cantinho lá embaixo para mim, fiz um apartamentinho, me mudei lá para baixo e disse, agora eu vou fazer o que eu quero. Só que eu não tinha mais como fazer o vestibular concorrendo com a turma do ensino médio, né? Porque eu já tinha passado no vestibular. E as regras diziam que eu tinha que concorrer agora com quem já tinha nível superior. E eu pensei, cara, vai ser demais para mim, eu vou ter que estudar muito tempo, tentar algumas vezes, eu não tenho esse tempo porque eu tinha que trabalhar, né? Na época da odonto, eu já trabalhava com informática, formatava computador, tirava vírus, trocava peça, consertava e tal, e eu tinha um contrato com uma empresa de R$250 por mês, né? Em 2016. Caramba. Né? Cara, era o dinheiro que eu tinha para faculdade, para Xerox, para comida. Não pegava ônibus porque não dava mesmo para pegar ônibus. Então eu tinha um lugar que eu almoçava que a moça já até me conhecia lá e meu almoço tinha que dar R$1,80 pelas minhas contas. Era R$13 o quilo, cara. Tava um pouco mais de 100 gramas, né, de comida, mas era o que dava para comprar. Então, se passasse ali, no dia seguinte já tinha que almoçar um pacote de rosquinha de 50 centavos ou um negócio de R$1, porque realmente não ia dar, o dinheiro não ia dar para o mês. Apertou, né? Apertou. E essas dificuldades, ela ajuda a gente a crescer, né? Ajuda a gente a encontrar soluções, ajuda a gente a amadurecer enquanto adulto, né? Pessoa que precisa resolver problemas, né?
E esses tipos de problemas, especialmente os financeiros, eles aguçam a nossa criatividade, né? Eles fazem a gente pensar com mais clareza. E esses momentos me fizeram pensar assim, em como resolver essa questão financeira, em como é que eu ia me tornar um profissional bem-sucedido, no que é que eu ia querer fazer da minha vida. Anteriormente, a gente teve um período em que meus pais tiveram aquela crise que todo casal tem, né? E aí a gente veio morar aqui em Manaus. Aqui em Manaus, em 99 para 2000, as coisas apertaram muito e eu e a minha irmã resolvemos problemas, né? Qual é o problema que a gente tinha que resolver? Comida. A gente tinha que comer, né? Então a gente resolveu vender bala de castanha com cupuaçu na escola. A gente comprava, com a graninha que sobrava lá no centro, a gente ia lá, comprava uns cordões de silicone e fazia bijuterias, né, e tal, para vender. A minha irmã desenhava, ela descobriu um espelho, cara. Tinha aquele espelho que a gente colocava assim. De um lado tinha o desenho pronto, do outro lado refletia o desenho, né? Então ela cobria e tal, fazia o desenho, pintava bonitinho, escrevia assim, trabalho de português. Colocava o nome lá embaixo e vendia na escola. A capa. Por 50 centavos, por 25 centavos, por R$1. Entendeu? A capa personalizada. A capa do trabalho com desenho da Disney, desenho de Looney Tunes, tudo. Entendeu? E a gente se virava. A gente aprendeu a resolver problema. Quando não deu mais para ficar aqui, ficou insustentável, a gente se mudou para Parintins, passamos um tempo morando na casa de uma tia e eu fui vender merenda na rua. Eu vendia merenda na rua, a minha tia me pagava um valor por dia e todo dia a gente tinha o que comer. Porque esse era o problema que precisava ser resolvido. E o que a gente comia, né? Eu ganhava R$4 por dia, então não dava para comprar muita coisa, né? Eu comprava todo dia um pacote de biscoito creme cracker, né? E por que um pacote de biscoito creme cracker? Porque ele veio com 3 fileiras, né? Então tinha o café, o almoço e a janta. Caraca. Para 3 pessoas, né? Um chá de folha de abacate, tinha um abacateiro atrás de casa, o miserável nunca deu um abacate. Mas a folha seca puxava. Mas a folha seca caía. E a gente pegava, lavava, né? Botava para ferver e tomava. Nunca deixamos, graças a Deus, nunca deixamos de comer nem um dia. Nem um dia, né? E depois de um tempo, eu pedi para o Papai do Céu me levar de volta para casa porque estava muito difícil aquela situação. E eu senti mesmo que ele ouviu a minha oração. E uma semana depois o papai bateu lá em casa. Ei, e aí, como é que vocês estão? Mamãe, como é que a gente tá? Meu amigo. Cara, a gente voltou para Urucará e eu consegui descansar. Me senti filho de novo, pertencente a uma família, a um lar, sem toda aquela carga do trabalho. Mas as lições ficaram. Os problemas resolvidos, os problemas que eu resolvi ficaram. E essas lições me tornaram uma pessoa, um homem, um profissional melhor, né? Depois de um tempo, isso eu tinha 14 anos, 13 para 14, aos 17 lá em Urucará, passei no vestibular para odonto, né? E vim cursar odontologia na UEA aqui em Manaus. Chegando aqui, problemas de novo, né? Papai quebrou, né? Lá não tinha grana para mandar para mim. Eu arrumei um trampo. Eu tinha um contratinho com uma empresa lá na Praça 14 e era R$250 todo mês e quase todo dia eu tinha que estar lá para prestar, mas então tinha que ter... Era assim, eu morava em Petrópolis, aí eu saía andando para a UEA e aí, porque não tinha dinheiro para ônibus, né? E aí quando eles me chamavam lá na empresa, eu saía da UEA andando para a Praça 14, Caramba. Ia lá, resolvia o problema, né? Dava a solução para eles, voltava para estudar e tudo. E dia de quarta-feira à noite era o pior dia de aula, né? Porque às quartas-feiras tinha aula à noite. Então, só aula legal, né? História da odontologia. Aquele negócio que assim, não dá, a gente não se empolga, né? E ainda tem que ficar à noite. E com fome. E pensando que vai voltar andando para casa. Meu, era desesperador. Né? Mas, depois, aos 17 ainda, eu arrumei um emprego numa empresa de informática aqui em Manaus, como vendedor, e consegui desenrolar um bocado dos meus perrengues, né? Nessas fases, nessas andanças, né, em mudanças, vai para a UEA, faz odonto,
Informática entrou na tua vida quando, Eli? A informática entrou na minha vida muito cedo. O meu pai comprou um IBM Aptiva 386. Não foi um 386, foi antes. Foi antes. Com Windows 3.11. 10 disquetes para instalar um Windows. Meu Deus, tu não tem noção. E o troço tinha incríveis 16 MB de RAM. Tu é doido, era top demais. Era incrível. E eu sei por que o Windows se chama Windows, né? Porque ele era dividido em janelas, literalmente. Não tinha botão iniciar, nada. O sistema operacional tinha várias janelas. Lá dentro os ícones executáveis dos programas. E era isso, Windows, né? Janelas. Depois que veio o Windows 95, nós instalamos nesse mesmo computador. Sofreu, né? Sofreu. Ele já ficou meio bugadinho, assim e tal. Mas rodou o Windows 95. Cara. E aí, depois que viu que estava insustentável de trabalhar com o 95, compramos o primeiro Pentium. Né? Eu acho que era um Pentium, sei lá, 700 MHz, 866, uma coisa assim, né? Com HD gigante, um HD monstro assim de 4 GB. Desse tamanho por 4 GB, né? 4 GB. Hoje você tem um pendrive de 4 GB e fazendo... Esses dias a gente fez um evento lá na Arena Amazônia, a gente sorteou pendrive de 128 GB. Tem uns de 256 também, né? Então pendrive. Na época não, tinha um HDzão assim de 4 GB, né? E aí eu, muito curioso, mexia em tudo. Uma vez eu instalei um jogo, cara, do Rei Leão, num disquete que eu acho que eu ganhei numa revista que eu comprei. Pô, aquela época que você comprava a revista, ganhava um disquete e depois foi mudando pra CD. E eu discada, internet discada, né? Isso é mais pra frente, isso ainda tava, isso é mais futuro. Não, isso é mais pro futuro, mas tem história com internet discada. E aí, coloquei o disquete, comecei a jogar meu joguinho e tal, de repente, o computador apagou. Não aguentou a porrada do Não aguentou o jogo e bugou mesmo. Aí teve que reinstalar tudo, chamar um técnico e tal. Nessa hora, eu tô lá acompanhando tudo, porque papai disse que isso era problema meu. Então, tava lá acompanhando tudo. E aí, comecei a ficar curioso para saber como é que era esse universo de informática, né? E o cara ligava os cabos lá atrás. Cada cabo tinha uma característica diferente, né? Pô, tinha um serial, tinha um PS2, né? Não tinha USB na época, tinha o cabo paralelo, o cabo de alimentação, vários cabos. Eu pensei, caraca, que... O plug do teclado e mouse era aquele cilíndrico ainda, cheio era, de pino, o né? PS2 era. E aí, era muito legal. Eu achava aquilo o máximo. E eu desconectava e conectava tudo todo dia. Papai não sabia. Graças a Deus, até hoje ele não descobriu. Tá sabendo agora, hein? Tá sabendo, seu E aí, depois os computadores evoluíram, né? E eu fui acompanhando essa evolução, passando pelo Windows 2000, passando pelo XP, pelo Vista. É bom apagar essa parte da história, né? Windows Vista, né? Aí o Windows 7, né? 8, 8.1, 10, 11 agora, né? Cara, nesse tempo todo, eu acompanhei bem de perto a evolução dos processadores, memória. Eu fiquei super empolgado quando trocamos as memórias DIMM pelas DDR2, né? Aí depois DDR3, agora 4, já tem a 5 saindo aí. E a informática sempre teve muito presente e depois de um tempo passou a ser meu ganha-pão, né? Esse negócio da evolução da informática, assim, eu gosto de falar, não entregando a idade, mas é porque é legal, porque assim, quando a gente tinha lá os nossos PCs, né? Aí você ia conectar na internet, aí tinha aquele modemzão lá, Motorola, aí tu ia conectar sexta-feira, meia-noite, pra pagar um pulso até segunda-feira. Isso. E aí só ouviu o grito, né? Pai, mãe, pô, vai dormir, moleque, isso não é hora de tá. Mas é a hora que dava, né? Aí eu aprendi a tirar a solda do fone, né? Que tem no molde, que tinha no molde pra fazer o barulho, tira o chiado. Porra, aprendi a tirar a solda, cortei as soldas. Quando tirei o fone dali já era. Conectava a qualquer horário, não tinha barulho mais. Cara, mas isso era um tempo mágico, né? Era um tempo em que a gente viu a tecnologia crescer a passos largos. Hoje a tecnologia ela se desenvolve, mas a passos mais lentos, né? Eu lembro que tinha um troço chamado MP3. Lembra do MP3? Aquele troço chegou, parece um pendrive a pilha, né? Que tinha uma tela. Aí depois foi a bateria, né? Depois a Sony lançou a série Walkman, né? Com MP3, né? Veio Walkman. Depois veio no derrubou a galera, né? Derrubou o Discman, derrubou tudo. E aí depois veio nos celulares. Eu lembro daqueles celulares
Aquilo era inovação, cara. Aquilo tinha 4 chips, né? Tinha TV, tinha rádio. Tinha de tudo no celular. Era uma caixa de som gigante que tinha atrás e de quebra ligava. Ainda ligava, né? Ligava. Não vou nem falar que eu sou do 68i em diante, né? 628 em diante e tal, que era, era o único que mandava mensagem naquela época de texto. Cara, pois é. O a gente evoluiu pra caramba, isso é legal. E aí essa tua evolução que veio da parte de informática, Bruno, acompanhando esse processo dentro de casa. E aí você falou agora que essa parte da informática, você passou por todo esse processo, viu a evolução. E hoje é teu ganha-pão, né? E aí vamos falar agora então um pouco de negócio, né? Hoje como teu ganha-pão, o que você tem pra falar pra gente aí? Que aí veio hoje, vamos lá, teu ganha-pão com a Upnetix, né? Mas antes disso... O espírito empreendedor sempre teve na família, né? Isso aí. Meu avô, por parte de pai, empreendia. Ele era um homem muito pobre e ele juntava frutas no terreno dos outros e apanhava e tal, sacava, ia vender, né? Tirava madeira e vendia madeira, né? Pescava e vendia o peixe. O empreendedor do interior, né? Daquela geração, né? O meu avô, por parte de mãe, ele tinha um negócio de vender picolé e um dia ele viu a oportunidade de vender bebida Antártica, cerveja, em Parintins. Ele vendeu tudo, panela, carrinho de picolé, freezer, todo o material de fabricação e tudo, comprou os engradados e se tornou o maior distribuidor do Baixo Amazonas de cerveja. Tinha balsas, tinha barcos, caminhões. Caramba! E esses exemplos me motivaram. O meu pai, quando ele saiu de Juruti e foi para Parintins, ele trabalhou empregado por um tempo, depois ele foi empregado do meu avô, conheceu a mamãe, se deram uma paquerada lá e tal, e tudo, casou com a mamãe e começou a trabalhar ainda mais ativamente com o meu avô, e até que abriram uma filial da empresa do meu avô em Urucará. Depois de um tempo, fizeram um negócio entre eles e o papai assume a unidade de Urucará de forma autônoma, né? Abastecendo os municípios daquela região ali. E nós sempre empreendemos, né? Esse espírito empreendedor, ele me levou as minhas irmãs, inclusive, a não conseguir ter um outro formato para ganhar o pão. Nós já fomos empregados, né? Eu trabalhei no distrito, né? Eu trabalhei como vendedor, eu trabalhei como técnico de manutenção de computador, instalador de antena de internet. Eu instalava antena daquelas antenas de grade 2.4, fazia enlace de internet, antena Omni, 25 dBi, 2.4, e cara, a gente... Pendurado na torre. A gente poluiu o espectro todo de Wi-Fi, instalando essas porcarias na potência máxima, entendeu? Derrubando todo mundo. Todo mundo. E o pior é que é o seguinte, o telefone 2.4 GHz tocava, caía a internet. Era uma desgraça. Mas trabalhamos. Mas a gente sempre teve esse sentimento de que eu estou ajudando a construir o sonho de alguém, e o meu onde é que fica? Quando é que eu vou crescer nisso? Quando é que eu vou ter os meus empregados? Quando é que as pessoas vão poder viver e viver bem a partir de um negócio que eu vou criar? Então, eu e as minhas irmãs nunca conseguimos nos adequar no formato empregado de trabalho, né? Sempre como empregadores. E aí a gente começou a trabalhar. Empreendendo, né? Em 2010 eu abri o CNPJ, mas eu ainda trabalhava no distrito, e eu fui adquirindo conhecimento de como é que o distrito funcionava, como é que funcionava a questão das compras, das vendas, da contratação de serviços de tecnologia. Quando foi em 2013, a minha filha tinha nascido, estava com alguns meses, eu pedi demissão de uma multinacional que eu trabalhava japonesa e decidi empreender. Não deu certo. Foi sem planejamento, não tinha um plano de negócio. Sem conhecimento, foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem. Tinha alguns servidores que eu tinha comprado para vender para algumas empresas, revender, né? E tinha feito a consultoria para essas empresas e tudo foi bem na hora em que as marcas fabricantes de servidores disseram: a revenda sai do jogo e a partir de agora o cliente pode comprar direto com o distribuidor. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu porque aquela venda consultiva de um cara que não sabia como comprar um servidor, as configurações e tudo, ele saiu perdendo, né? Porque ele teve que comprar máquinas e aí a máquina não era
exatamente para aquele fim que ele estava esperando, aí tinha que comprar upgrades e tudo. Só quem ganhou foi mesmo, né, a camada de cima, né, distribuidores e fabricantes. Mas o cliente e o revendedor perdeu. E nessa eu saí do jogo. E aí eu fui dar aula no CETAM. Caramba. Passei um tempo viajando para o interior, dando aula em cursos de informática, técnica informática, técnica de manutenção de computador, técnico disso, daquilo. E aí depois ganhei uma grana legal, não posso reclamar, né? O salário era muito bom e tudo, mas eu estava longe da minha família. E aí eu decidi voltar e encarar a realidade como ela era. Só que aí eu fui lá no Sebrae fazer um curso chamado Empretec. No Empretec... Empreteco também, é, Bruno? Sou Empretec desde 2013. Legal. No Empretec eu descobri quais foram os meus erros. E não foram poucos, né? E aí eu corrigi... O Empretec ele ajuda pra isso. É uma semana intensa que você passa ali. Exato. Cara, no Empretec... Nossa, eu levei muitos tapas na cara ali, imaginando que por ser, de forma arrogante, até filho de um empreendedor de sucesso, eu teria sucesso também. Mas filho de peixe não é peixinho, né? É só mais um nadando aí e tá se definindo ainda para ver o que vai ser, né? Se vai ser tubarão, se vai ser sardinha, né? É isso aí. E aí, corrigi meus erros e corri atrás de começar a trabalhar agora num formato mais consistente de negócio, né? Foi quando eu fundei a Suporte Tecnologia. Vendia serviço de cabeamento estruturado. Na época o seu Evandro era vivo. E eu cheguei aqui com o seu Evandro, pedi crédito dele, montei várias infraestrutura de rede, câmera, telefonia no distrito, fiz serviço para várias empresas de telecom, indústrias, escritórios, lan house, ainda tinha lan house, nossa, montei muita lan house. E aí comecei a trabalhar nesse mercado, mas a ideia desse negócio é que ele fosse um negócio do dia a dia. A gente vende um dia sim, um dia não, fecha um projeto maior, fecha um projeto menor, e a sazonalidade vai matando a gente, né? Foi quando eu decidi que eu queria ter um negócio com renda recorrente, onde eu não tivesse que morrer na sazonalidade, né? Mas tivesse receita recorrente. Abre-se uma janela aí, um intervalo legal, porque em 2013 para 2014 eu estava com meu pai no shopping, a gente estava tomando um café, e eu recebi uma ligação. Cara, a ligação. Esse é o momento, a ligação. Um cara me ligou e disse: eu sou fulano de tal, e o teu currículo está aqui comigo, eu quero te entrevistar. Teu celular está carregado? Eu disse: tá carregado sim. E ele disse: beleza, eu vou te ligar em meia hora, procura um lugar para tu sentar, pede uma água, um café aí, tudo que a gente vai bater um papo meio longo. Eu disse: sim, qual é a empresa? Tu não vai me falar? Ele disse: é da FIFA. Tá, né? É trote. Eu pensei, é trote, só pode ser trote. Eu não mandei meu currículo para a FIFA. E aí, beleza. Quando eu chego, meu pai disse: pai, recebeu. Eu tava tremendo, cara, sério. Minha mão ficou gelada. Eu fiquei um tremelique assim, eu disse: mas será que é verdade? Eu cheguei com meu pai e disse: pai, eu recebi uma ligação assim, assado e tudo, e eu acho que se eles ligarem, se for verdade mesmo, eu vou precisar de um tempo aqui, que ele disse que a gente vai conversar por um tempinho. Papai, enquanto tiver café, pra mim tá tudo certo. Né? Eu e ele, né, os doidos do café. Nem gosta de café, né? E aí, cara, e meu pai, a gente conversando assim, num bate-papo, a gente zera uma garrafa de café de 1,5 litro, 2 litros, assim. Mole. É bom. Café vida. Meu, o cara ligou. Uma sabatina de quase 3 horas. Questões técnicas, várias pessoas perguntando. E, nossa, como foi extenso aquilo. E pega o celular, bota na orelha, bota na outra, essa daqui não aguenta mais, mas essa aqui ainda tá quente, aí dá uma né? Tira um pouquinho, mas escuta de longe e tal, e bota pro outro lado. Não pode botar no Viva Voz, a ligação é confidencial, é só pra você, então bota aqui de novo e tudo. Quase 3 horas. Aí beleza, ele disse: não, tranquilo, a gente tá satisfeito, mas a gente vai te fazer uma outra ligação. Essa daqui foi para falar das tuas habilidades técnicas. A próxima ligação é para falar das questões comportamentais e gestão, né? Gerência de risco, gerência de pessoas, gerência de conflitos. Caramba. Beleza. Vou lá.
semana depois aí, a ligação. E aí, Bruno, tudo bem? Aqui sou eu de novo. Vamos fazer um outro bate-papo? Eu disse, bora. 3 horas aí de novo, tô pronto. 2 horas e meia topado, certinho. Caramba. Falei, eu resolvo o conflito assim, assim, assado. A minha gestão de risco, ela não é muito... Eu tenho 24 anos, 25 anos. Uhum. Então, assim, eu não tenho habilidade de gestão tão grande. Eu não vivi em tantos cenários assim. Mas, se tu me propor um cenário, eu te digo como é que eu faria. E aí tu me diz se atende ou não. Me propuseram alguns cenários e eu, interagindo com a história deles, mostrei como é que eu resolveria o problema. O risco, o conflito, as pessoas, a questão monetária do negócio. 2 horas e meia, cara, numa sabatina. E aí, eu disse assim, terminamos? Aí ele, terminamos. Eu disse, se tiver mais uma etapa, eu não quero participar. Eu tô exausto. Pode ser a FIFA, pode ser a NASA. Eu não quero. Eu não aguento mais. Eu não sei porque vocês fazem isso com as pessoas, pô. Mas eu entendi a parte deles, porque é muita responsabilidade, Sim. né? E aí, o meu chefe na época foi Ricardo Bancroft, que disse assim, não precisa de mais uma etapa. Eu já estou satisfeito, você é o nosso homem. E daqui 15 dias eu vou estar em Manaus. Providenciei aí uma camisa polo azul escura e a gente vai se encontrar na Arena Amazônia. Beleza, calça jeans, um tênis, camisa polo azul escuro. Tinha mais uma etapa. A etapa era participar de uma reunião com o governo, né? E me posicionar enquanto FIFA dentro daquela reunião, né? Fazendo relatório, entendendo qual era o fluxo ideal de trabalho, mas como é que funcionaria isso na realidade, que são duas coisas diferentes, né? Depois ele chegou para mim e disse, bom, agora sim. Acabou. Tem aqui o Hélio, que vai ser o gerente, né, da sede. Fala com ele, ele vai te dar todas as instruções. E aí eu recebi o FIFA IT Requirements da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Caraca. Um troço que eu tinha que ter ele na mente, no coração e na alma, no sangue. Não podia se desviar daquilo porque eram os requerimentos, o mínimo de TI que a FIFA exigia, e eu não podia ficar consultando o manual o tempo todo. Então, decore isso. Tenha isso no seu coração, na ponta da língua, porque a gente não aceita menos do que isso. Caramba. Eu disse, beleza, vamos lá. E aí, cara, eu peguei aquilo e devorei aquele material. Devorei mesmo. Eu sabia todos os números. Cara. Até hoje eu sei que tinha 521 TVs no estádio. Entendeu? Interligadas. Ligadas numa rede de CATV, de transmissão, de streaming, da Xterity, que é uma marca que trabalha só com PID de vídeo e áudio para rede IP, né? Então, cara, era um negócio assim, eu sabia a quantidade de suítes, por exemplo, ao redor do campo tinha 270 pontos de rede. Que responsabilidade, né? E assim, na época eu acho que o número era hoje é mais assustador, mas na época era bem assustador, porque são 4 ou 5 bilhões de pessoas querendo assistir o jogo de futebol. E o que eu aprendi na FIFA? Vai ter jogo, tem jogador, tem bola, tem campo, tem árbitro, tá todo mundo ali. E o resto? Os serviços de mídia, todas as agências de notícias que vêm para noticiar esse jogo, os serviços de TI para essas agências, ISDNP, banda larga, dedicado, MPLS, que vai ser entregue em serviço de roteamento que sai do Brasil e vai ser entregue do outro lado do planeta. Para o mundo todo, né? Entendeu? Então a gente recebia um pacote com todo carinho, com lacinho e tudo, quando tu desamarrava era uma bomba. Era a bolsa do gato Félix, né? Bolsa pequena quando abre. Cabum, aquilo explode na tua cara e tu pensa, eu já assinei o contrato, não dá pra correr. Abraça a causa e vamos embora, né? Não dá pra correr, é contigo agora e tudo. E eu era coordenador de tecnologia mais novo da Copa do Mundo. Caraca. Todos os outros tinham 45, 50 anos e tudo, eu tinha 25. Correndo para um lado e para o outro, feito doido. Né?
Cara, aí eu pensei, é o meu nome. Eu não quero saber se é FIFA, se é NASA, se é... Se é governo, se é prefeitura, quem quer que seja. É Bruno, né? É o meu nome que tá aqui. É o Bruno, né? E aí eu parei, respirei. Na época eu era casado, falei com a minha esposa, eu disse, olha, não vai ser fácil. Eu vou dormir pouco, eu vou aparecer pouco aqui, mas o resultado disso vai aparecer. E Manaus foi a segunda melhor sede do Mundial, com 4 jogos. Perdeu só pro Rio de Janeiro, porque todos os outros jogos foram lá, a final foi lá, e o maior público estava lá, né, no Maracanã. Mas teve cidade de sede que teve muito mais jogos do que Manaus e não conseguiram se destacar no sentido de serviços na entrega de serviço, conectividade, tecnologia, satisfação do cliente. 43 mil pessoas na arena, velocidade média de tráfego em cada dispositivo das pessoas que estavam lá de 2.6 mega. Para 2014, a galera tirava foto e postava na hora. Caraca. Serviços incríveis, incríveis. Apoiado por uma tecnologia incrível também, né? Então a gente não tinha nada meia boca, nada residencial. Tudo corporativo pesado. E isso é um negócio que ensina muito a gente, especialmente nós dois agora no nosso momento de trabalho, porque a gente vê muita gente, muitas empresas que se dizem consultores de tecnologia, que se dizem profissionais de tecnologia, escolhendo equipamentos de linha residencial para atender uma empresa, ou escolhendo equipamentos de nível corporativo para atender uma residência grande. Uma escolha totalmente equivocada. Cada tecnologia atende o seu cenário, né? E ela precisa ser estudada e implantada de acordo com a necessidade do cliente, né? E isso era a FIFA. Caramba. Isso era a FIFA. Vamos trabalhar com os melhores do mundo. E, de fato, os melhores do mundo estavam ali. Cara, que legal, né? Falar o esporte, né? Futebol que move muito, assim, muitos brasileiros é movido ao esporte, principalmente ao futebol, né? Tirando o Bruno. Eu só acho, vivenciou o futebol por causa da FIFA. Eu acho que eu sou o único ex-FIFA do mundo que não gosta de futebol. É o único cara da FIFA que não gosta de futebol. Exato. E aí, beleza, entregamos a Copa do Mundo, né? Fizemos um negócio maravilhoso. Tem um período da Copa do Mundo em que as áreas onde acontece a Copa se tornam ambientes internacionais, né? Zonas internacionais, que nem aeroporto, né? E a gente, se essa palavra existe, desinternacionaliza, né? A gente sai do período exclusivo, volta a ser domínio da cidade, então sai Polícia Federal, sai as polícias de outros países que estão ali para proteger os seus atletas, né? E aí a cidade sede toma conta de novo, a gente passa mais uma semana ou 2 ali, desmobilizando algumas coisas e mandando já para os seus destinos, os celulares, devolve as TVs, tudo. As câmeras, os cabos, conexões, tudo que não for legado, tudo que não for ficar para a cidade, vai embora. Caramba. Nessa, a minha empresa, a Suporte Tecnologia, que já ficou no passado na nossa história aqui, também trabalhou, né? Houve uma empresa chamada GL Eventos, que era a empresa responsável pelas estruturas temporárias da Copa do Mundo, e perguntou se tinha alguma empresa que fornecia suportes para a TV. Eu disse, eu vou buscar. E, cara, eu procurei exaustivamente e não consegui ninguém. Caramba. E aí precisávamos de 521 suportes. E daí eu consegui baixar esse número para 240, porque algumas TVs, algumas 300 e poucas TVs, 200 e poucas, 300, ficaram fixadas na parede, né? E aí, beleza, vamos precisar só de 240. E depois apareceu a necessidade para mais 40, 280. Eu digo, eu forneço. Aqui o espírito empreendedor voltou à ativa e pá, é comigo. Fui numa indústria de metalúrgica, falei com o cara, disse, olha, eu sou da FIFA, eu tenho uma empresa, uma oportunidade assim, tu ganha, eu ganho, e eles queriam alugar. Eu já estava preocupado com o problemão, porque onde é que eu ia arrumar depois para colocar 240 suportes? E eu fiz um projeto em CAD, junto com um amigo meu, e a gente usou chapa de 8mm naquele troço. Caramba. Chapa de 8mm, pesadão mesmo, para suportar qualquer tamanho de TV. Entregamos e os caras gostaram tanto do projeto que eles compraram os suportes, pagaram aluguel, compraram o suporte e compraram o projeto. Vamos usar isso aqui, todos os eventos que a gente fizer, porque gostamos muito de como ficou.
Digo, olha, que ótimo, perfeito, beleza. E aí também tinha uma empresa que precisava de técnicos aqui para fazer a parte de cabeamento, fazer os cordões deixar de 70 pronto. metros, de 60, de 50, de 30 metros, de 10 metros, certificar e deixar pronto. Eu digo, rapaz, eu consigo para ti. Contratei 39 pessoas para fazer essa mão de obra extra aí e botei para trabalhar. Acabou a Copa do Mundo, recebi meu dinheiro, paguei todo mundo, recebi minha premiação da FIFA, foi muito legal. E a vida continuou, né? Continuou por pouco tempo, porque passou pouco tempo me ligaram. Rapaz, vai ter Olimpíada no Brasil, tá sabendo? Eu digo, tô sabendo. Teu currículo chegou comigo aqui, vamos 3 horinhas aqui. Vamos trabalhar lá? Eu digo, mas vai ter entrevista? Porque se tiver, eu não quero. São mais 3 horas de novo, né? de 3 horas. E aí o cara disse, não, quem já tem expertise da Copa do Mundo pode fazer FIFA, pode fazer Rio 2016, tranquilo. Qualquer uma, né? Show, bora fazer então. Tá legal, então daqui 15 dias tu começa. Eu digo, o quê? Não, pô, eu tô cansado. Não, ou vai ou não vai. Se você me disser que não, nós vamos entender que a gente não pode contar com você para os próximos eventos. Isso não é chantagem? Não, é uma camaradagem. Eu acho que é chantagem. E aí eu disse, tá bom, me dá mais 15 dias. Vou descansar, tirar um tempo e tudo. E a gente encara essa parada aí. Beleza. E mais 15 dias de folga e tudo. Quando voltei, voltei com força total. Fizemos os 6 jogos da Olimpíada Rio 2016 aqui, com muito menos recursos, porque a FIFA é uma instituição muito mais rica do que o Comitê Olímpico, né? Com um esporte, o Comitê Olímpico com mais de 90 não consegue chegar perto da paixão que é o futebol no mundo, né? E aí, só não para mim. E aí, ainda que tenha futebol nas Olimpíadas, o nível de patrocínio das Olimpíadas não chega nem perto do nível de patrocínio da FIFA. Por um detalhe, o campo de jogo é limpo de propaganda. Nas Olimpíadas tu não vê propaganda na pista de corrida, na quadra de tênis, na quadra de vôlei, no campo de futebol, não tem propaganda. Então, o Comitê Olímpico não consegue vender uma propaganda no painel de LED que fica ao redor do campo para quando o Cristiano Ronaldo fizer um gol. Qual é a empresa que vai estar ali quando o Cristiano Ronaldo fizer um gol e vai ser associada automaticamente a esse momento de conquista, de vitória? Adidas, McDonald's, Hyundai, Kia, quem vai estar naquele momento? Quem vai estar naquele momento? Quem vai pagar por isso? Entendeu? E isso dá muito dinheiro, né? Então, o Comitê Olímpico não tem essa filosofia de arrecadar dinheiro com essa propaganda no campo de jogo. O campo é limpo de propaganda. Caramba. E aí a gente fez as Olimpíadas e o barco continuou tocando. Depois das Olimpíadas, em 2016, eu entrei numa sociedade com um amigo na época. Ele disse, as maiores empresas do mundo são de tecnologia. E eu gostaria de estar entre elas. E eu queria que você estivesse comigo. Beleza, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma operadora de telecom. E assim surgiu o embrião da Upnetix. Caramba, 2016. 2016. Caramba, que legal. A gente abriu um CNPJ, contratamos link de operadora, colocamos esses links no mercado, começamos a vender e tal. Só que no fatiamento ali das atividades de trabalho, eu trabalhava muito, não recebia nada e eu dei o espaço físico, a minha mão de obra, a minha carteira de cliente, tudo e tal. Não estava ganhando nada, a gente estava pagando ali as contas da empresa, o dinheiro que sobrava não aparecia. Eu falei, olha, cara, não dá para mim. Eu tenho que sobreviver. É melhor encerrar por aqui, né? A amizade continua. A gente pode continuar amigo e tal. E ele disse, não tem amizade não, você vai acabar, aquela coisa. E aí, desbravejou e tudo, mas depois voltamos a ser amigo, conversamos de novo e tudo e tal. Acabou o negócio. Nessa eu não tinha mais um negócio, porque de 2014 até 2016 era Copa do Mundo, Olimpíada e tal. Fiz algumas consultorias por ali para empresas de tecnologia e esse negócio, que me tirou já o restinho de capital que ainda tinha. Mas sobraram alguns equipamentos.
dessa geração, uma boa parte desse equipamento teu pai foi que forneceu pra gente, porque nesse bolo todo aqui a gente ainda convidou o Evandro para ser sócio dessa parada, né? E aí acabou que aconteceu o que aconteceu, o Evandro faleceu e tal, tudo, não conseguimos continuar com ele, e o negócio acabou. E aí o material que ficou lá, eu ainda fiquei com a dívida aqui contigo, não sei se tu lembra, na época eu cheguei aqui para parcelar e tal essa dívida para mim, porque eu não tinha grana para pagar, e os equipamentos ficaram lá, eu digo, eu vou recomeçar a partir daqui. Vamos tocar esse negócio, né? Vamos tocar. E aí nasceu a Upnetix. Como eu tinha um espaço, um data center, ar-condicionado, sala, rack e tal, algumas empresas apareceram querendo ter um espaço no meu rack para ser uma estação, um POP de repetição de sinal para atender aquela região Petrópolis, Adrianópolis, Distrito, Centro e tal. Beleza, e como é que vocês vão pagar? Não, ninguém quer pagar com dinheiro, a gente quer pagar com link. Pensei bem e disse, não, beleza, manda aí o link. E aí eu recebi primeiro um link de 30 mega dedicado, em 2016 era alguma coisa. Caramba. Depois um link de 100 mega dedicado. Eu tinha 130 mega dedicado. Caramba, é muito mega aí para brincar, né? aí. Nossa. E aí eu procurei algumas operadoras e para uma eu disse, eu tenho 30 mega dedicado, quer comprar? O cara disse, eu quero, e vendi para ele. Aí para outra eu disse, tem 100 mega dedicados, quer comprar? Eu disse, eu quero, comprei para ele. E eu comecei a viver aquele meu sonho de ter uma renda recorrente e não ter que ficar me preocupando com a sazonalidade. Pronto. Nisso nasceu a primeira estrutura da Upnetix, né? Com o tempo, construí algumas outras parcerias que umas funcionaram, outras não. No final, a gente evoluiu com uma parceria muito boa com algumas operadoras e colocamos links de alta capacidade para rodar na Upnetix e os provedores de internet e empresas iam lá buscar link com a gente. Fizemos uma estratégia de preço, de abordagem e especialmente de garantia de qualidade, né? Legal. A ideia da Upnetix sempre foi trabalhar uma carteira de clientes classe A e B, né, que não tivesse dificuldades ou não tantas dificuldades de pagamento, que pudesse contratar em alta capacidade para também não ficarem dependentes de um link de baixa capacidade, ele ficar reclamando da internet, achando que a culpa é da operadora, quando na verdade a culpa era do mau dimensionamento, né? Então, acabamos nessa estratégia pegando grandes empresas como clientes, né? E funcionou muito bem. Legal. Hoje a Upnetix tem uma borda gigantesca de internet, tem vários clientes de classe A e B e recentemente, há uns 2 anos ou 3 atrás, pensamos em abrir o mercado para empresas menores, né? Entendendo um cenário que assim, é muito bem definido, mas que ninguém fez nada para desconstruir isso, né? Qual é o cenário? De um lado a gente tem a internet banda larga, que ela é barata. Ela é barata mesmo, a internet muito baratinha. Mas que não tem qualidade, não tem garantia, não tem suporte. O cara quando fica, cai e aí ele fica às vezes 3, 4 dias sem internet. Fica à mercê ali, né? Quando a operadora quiser consertar, mas porque eu vou processar isso e aquilo e tal, e a operadora pode estar no contrato, a gente tem um prazo de até 1 semana para, né, sei lá, para recuperar. Então, faz parte do nível de serviço que a pessoa quer contratar, né? Legal. Do outro lado tem a dedicada. A internet dedicada é uma internet que ela é caríssima, mas a qualidade acompanha o preço. É monitorada. Você paga pela qualidade. Né? Paga pela qualidade e pela disponibilidade, né? Então, o monitoramento acontece, aquela fibra que está rompida, que pegou fogo, ou que roubaram, ou que cortaram, enfim, o time vai lá e faz a recuperação dentro de um prazo contratualmente combinado, né? E o serviço volta a ficar disponível. No nosso caso, é muito comum a gente ter empresas que contratam dupla abordagem. Se um cabo rompeu em algum momento do trecho dele, o outro cabo está ali e continua oferecendo o serviço. Então o downtime é muito pequeno, às vezes inexistente. A gente nem sente, né? No final. Nem sente. É essa que o cliente não sinta. Exato. Mas isso é contratado, né? A gente não consegue fazer uma conexão com 2 abordagens pelo preço de mercado. Não, né? não dá. Isso é um negócio que precisa ser contratado e existe um preço em cima disso. Quando a gente olhou esses 2 cenários da internet, eu perguntei, o que é que tem no meio disso? Qual é o meio termo desse negócio? Existe? Não existe. Ninguém está vendendo.
Então, nós criamos um produto chamado Business Lite. O OpenEthics Business Lite, inclusive, hoje ele é o nosso campeão de venda. Ele é uma conexão à internet que entrega velocidade garantida, não simétrica, com IP fixo e monitoramento. Então, a pessoa tem ali um IP fixo, não precisa de 5, de 16, 8, nada. Um IP fixo. Monitoramento proativo. Então, se a conexão cair, dificilmente a pessoa vai ligar para a Apnetics. A Apnetics vai ligar para a pessoa, para a empresa e dizer, estamos vendo que você está sem internet aí. Está acontecendo alguma coisa? Às vezes é energia, às vezes é uma manutenção programada, às vezes é um rompimento de cabo. E o time de campo, né, vai com carro, escada e tal, máquina de fusão. Aí, inclusive as máquinas de fusão que a gente comprou na Paracabos, né? E recupera o cabeamento. Pronto. O nível de simetria é de 50%, então a pessoa contrata, por exemplo, 200 MB de download, 100 MB de upload, certo? 24/7. Caramba. A velocidade é garantida, só não é simétrica, como a dedicada. Então, assim, a internet dedicada, para quem é a internet dedicada? Para grandes empresas que hoje já tem uma estratégia de nuvem, que manda muitos arquivos para a nuvem e trazem pouca coisa de lá, né? Porque a nuvem hoje ela cobra pelo volume de informação entregue. Então existe ali uma janela, por exemplo, a Oracle são 10 tera. Ela não cobra para receber os arquivos, receber a migração de VMs, receber o banco de dados, receber as imagens, não. Ela cobra quando tu busca. Quando você traz essas imagens de volta, ou traz esse conteúdo de volta, ou o resultado do algoritmo processado lá, enfim, e aí começa a descontar a tua franquia de 10 tera. Excedeu 10 tera, começa a cobrar como excedente e a facada é violenta. Então, a internet dedicada é para essas empresas que mandam muita coisa e que precisam de um nível de disponibilidade altíssimo. Banda larga é para quem só quer navegar, sem compromisso de ter disponibilidade. Só precisa navegar, né? O Business Lite é um produto que atende a necessidade por disponibilidade da empresa, já com algumas configurações avançadas de internet, como IP fixo e monitoramento proativo, um SLA mais curtinho, e a gente tem agora um produto chamado Office Plus, que é uma internet banda larga nível empresarial para escritórios. Então criamos 2 camadas aqui no meio, uma mais próxima da dedicada, outra mais próxima da banda larga, mas que ambos oferecem serviços com garantias, né? E monitorados. Aqui no meio existe ainda uma cortesia de proteção para cibersegurança, numa parceria que a gente fez recentemente, que a gente entrega uma licença de antivírus para 5 computadores, Total Security para 5 computadores dentro dessas... Pequeno escritório, empresas menores, porque daí a pessoa, ela às vezes é atacada e o computador dela começa a atacar outros computadores, né, com botnet e tudo. Replicando. E começa a consumir a largura de banda dela, a velocidade, e aí ela percebe que muito tardiamente tinha um vírus. Com essa nossa solução, a gente já entra entregando qualidade e proteção cibernética para essa pessoa. Legal. Esse é um dos produtos que a OpenEthics oferece. Um dos produtos, né? que a OpenEthics oferece. E vamos falar um pouco, nosso tempo está acabando, mas vamos falar um pouco então da parte social, né? Do 2x1, que a gente não pode deixar de falar, que é um social também que foi criado por você, né, Bruno? Então, conte um pouco aí do que é a 2x1, só para o pessoal entender. Rafael, eu acredito que nós somos abençoados. Eu sou abençoado, você é abençoado. Nós prosperamos, nós temos uma situação de vida hoje diferente da maioria dos brasileiros, né? E eu acho que não é justo a gente usufruir de tudo isso sozinho. Enquanto tem tanta gente que precisa muito. Mas o governo tem que ajudar. Mas tal instituição ajuda e tudo. Mas e eu estou fazendo o que a respeito? Será que eu não posso fazer nada a respeito? E pensando nisso, eu criei o 2x1, né? Que é o braço social da Apnetics. Tem uma rede social, tem as redes sociais do 2x1, são uma parte da empresa, né? E o que a gente faz? A gente nasceu de início com a ideia de assistir mulheres em situação de vulnerabilidade e pobreza menstrual. Então, tá ali 2.000, 2.500 pacotes de absorvente atualmente todo mês, ajudando essas pessoas.
Mas a gente só da absorvente não resolve muita coisa, né? É preciso ter informação, então a gente vai atrás de informações em fontes confiáveis para colocar nas nossas redes sociais, @2por1, número 2por1, e uma escrito, né? E essas informações estão lá disponíveis sobre as dores, as cólicas, o processo de menstruação, as doenças que vêm a partir disso, a higiene da mulher, né? Gravidez, né? Questões hormonais que podem afetar a menstruação e tudo. Enfim, muita informação. E a ideia é que nós, homens, nos envolvamos nesse universo para entender as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas mães, irmãs, e saber o que elas estão passando, cara. É um processo difícil que as mulheres passam todos os meses e a gente não faz ideia, né? A gente também ajuda um abrigo de crianças vítimas de violência e abandono, né? Caramba. A gente também abriga o Monte Salém e a gente ajuda também no grupo Sopa Solidária. A gente tem hoje contribuído com mais de 1.000 sopas por mês, né? Nesse grupo, para pessoas em situação de rua. E também o Hermanitos, nós montamos a sala de informática do Hermanitos, né? Fizemos o cabeamento de rede, fornecemos a internet para lá, para que os venezuelanos que imigraram ou se refugiaram aqui em Manaus possam ter um centro de capacitação, não só em informática, mas em tudo aquilo que a internet puder trazer de benefícios via EAD para eles, né? Então tá ali. Os venezuelanos, a gente hoje nem sabe mais quantos venezuelanos já se beneficiaram disso. Caramba. Mas a gente como a gente, não é porque nasceu no outro país que, né, pode ou deveria receber menos. Não, se eu tivesse lá também, poxa, eu queria ter alguém que me precisava de um suporte, abraçasse, né, nesse sentido. Então, esse é o 2por1. E o que significa 2por1? É quando duas pessoas, eu e o Rafael, por exemplo, a gente se une, a gente dá as mãos para ajudar uma pessoa. Pô, legal. São 2por1. Significado do 2por1, tá vendo? Para você que não sabia. Bruno, a gente fica muito feliz com esse bate-papo, conhecer um pouco mais da sua história, vendo lá da Parintins, Urucará, conhecendo os interiores aí até chegar em Manaus, vindo do aprendizado. O cara foi estudante de odonto. Começou com odonto e... Tá vendo como eu falei que não tinha nada a ver? O cara começou em odonto, foi para informática, hoje um dos grandes provedores de internet aqui no Amazonas, né? A gente tem orgulho de falar desses parceiros que se tornam amigos, né? Então a gente fica muito feliz em ver esse crescimento, de estar ao lado. Para quem gostou e está acompanhando a gente nesse nosso 31º episódio, que tem o apoio das Pipocas Croque, Rap Algodão Doce, da Raíssa Brigaderia e da Casa 7 Lar, pô, fico muito feliz de ter acompanhado a gente até aqui. Bruno, a gente sempre gosta de deixar assim, aquela mensagem pro final que você pode deixar para quem está nos assistindo, se inspirando na sua história, né? Deixa essa mensagem que está chegando ao fim do nosso episódio do Parazino Podcast. Cara, tem uma frase muito legal que eu sempre uso com os meus amigos que estão começando na carreira, né? E essa frase eu usei uma vez com os amigos que já estavam em carreiras muito acima do meu momento, né? E eles disseram, cara, que frase legal, que bacana. Que diz o seguinte: quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Porra. Quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Então, tudo é informação, é planejamento, passos dados com pés no chão. Se você vai ter um momento de aperto para o ajuste, aperta para o ajuste, mas que esteja dentro do teu planejamento. Saiba onde você quer chegar, saiba quantas pessoas você quer impactar no caminho. E aí sim, quando chegar lá, você vai poder olhar para trás e dizer, puxa vida, deu certo. Qual é o próximo passo agora? Aí planeja de novo, né? É isso aí. Pô, legal, Bruno. Fico muito feliz com isso. Obrigado pela participação com a gente aqui no Parazino Podcast. E esse aqui, ó, nosso 31º episódio do Parazino Podcast. O próximo pode ser você.